Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula falando sobre fatoração. Fatore a expressão abaixo. X ao quadrado mais 8x mais 15. Quando ele pede para fazer uma fatoração, o interessante é começar a pensar naquelas perguntas iniciais. Primeira, existe termos semelhantes? Existe algum x ao quadrado além do primeiro? Existe algum termo que tenha apenas x além do 8x? Existe algum número que está sem nenhuma variável? Não, não temos. Então não dá para reduzir nenhum dos termos. Segunda pergunta: existe fator comum? Lembrando que fator comum tem que estar em todos os termos. Também não existe. Terceira pergunta: existe a possibilidade de agrupamento? Também não existe, porque eu tenho apenas 3 termos. Para fazer agrupamento, tem que ter um número par de termos, para fazer conjuntos iguais. Quarta pergunta: é trinômio quadrado perfeito? Se for, o que eu sei? O número vezes ele mesmo que determina essa expressão. Vamos verificar. Existe raiz quadrada de x ao quadrado? Ou, em outras perguntas, existe algum número que ele vezes ele mesmo dá x ao quadrado? Olha, x vezes x. Olhando o último termo, ó, x é x, x ao quadrado. Olhando o último termo, existe raiz quadrada de 15? Existe um número que ele vezes ele mesmo dá 15? Não, não existe. Então, não é um trinômio quadrado perfeito. Então, a quinta pergunta: é trinômio do segundo grau? Ou seja, existe algum número que ele vezes um outro número dá 15? É isso que nós vamos procurar agora. Então, olha lá. O número que ele vezes ele mesmo dá 15 não existe. Então, o número que ele vezes um outro número dá 15. Para isso, eu vou olhar esse sinal. É mais. Então, eu tenho que ter um número vezes um outro número que dá mais 15. Em relação ao sinal, para dar mais, na multiplicação, pode ser mais vezes mais, também dá mais. Ou menos vezes menos, também dá mais. Então, tenho duas hipóteses. Ou é mais e mais, ou menos e menos. Para isso, eu vou olhar o sinal do termo do meio. É mais. Se o termo do meio é mais, então só pode ser o quê? Mais de um lado e mais do outro lado. Então, já sei que vai ser x mais o número vezes x mais um outro número, que tem que dar 15, esses números. Quais hipóteses? Para que um número vezes um outro número dê 15. 15 vezes 1 dá 15. Dois números multiplicados dá 15. 5 vezes 3 também dá 15. O que eu posso falar então? Ó, que 15 e 1 são possíveis números que satisfaçam a nossa expressão, ou 15 e 3 também satisfaçam a nossa expressão. Como que eu defino qual os dois números que eu tenho que colocar na fatoração? Quando os dois sinais da expressão fatorada são iguais, mais e mais ou menos e menos, eu tenho que pensar da seguinte forma: quais os dois números que somado dá o termo do meio? De 8x. Então, de novo, quando os dois números da fatoração são iguais, a minha pergunta é: quais os dois números somados dá o termo do meio, que deu 8? 15 mais 1, 16. 5 mais 3 dá 8. Então, os dois números que estou procurando, 5 e 3. Como que os sinais são iguais, não importa se o 5 vai no primeiro ou no segundo termo. Olha lá, 5 aqui
3 aqui. E 5 mais 3 é igual a 8. E 5 vezes 3 também dá 15. Fazendo uma verificação. Se eu multiplicar os dois extremos e somar, multiplicar aqui dá 3x, e somar com a multiplicação dos dois meios aqui, 5 vezes x, 5x. Se eu somar esses dois, ó, 5x mais 3x, vai dar o termo do meio, 8x. Olha lá, 8x. Então, está aqui. Então, eu sei que x mais 5 vezes x mais 3 é a expressão fatorada da expressão x ao quadrado mais 8x mais 15. Muito obrigado por mais essa aula. Até a próxima aula.